Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa playlist de estudo das soluções. Hoje vamos falar sobre duas medidas de concentração muito importantes, que são a molaridade, concentração molar e título, certo? Então vamos dar continuidade, vamos ver as características desses tipos de concentração e resolver algumas questões com vocês para ver como que é cobrada, como que são cobradas essas questões. Como vocês já sabem, quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de toda novidade e assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa o like para fortalecer e nos incentivar a fazer mais material, certo? Só lembrando que as duas aulas iniciais, Introdução ao Estudo das Soluções e Concentração das Soluções, onde eu trabalhei concentração comum e densidade, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, vou estar deixando no card aqui em cima também para que você possa acompanhar. Tá ok? Então vamos iniciar a aula. Inicialmente falaremos sobre título. O que seria o título? De uma forma bem simples. O título pode ser chamado de porcentagem em massa ou de fração em massa também. Pode ter essas diversas designações. O título de uma solução podemos classificar como sendo o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Lembrando que a massa total é simplesmente somarmos a massa do soluto com a massa do solvente. Aí a gente tem a massa da solução. Então o título é só uma divisão entre a massa do soluto e a massa total. Simples assim. Por dividirmos massa por massa, uma grandeza de uma unidade pela grandeza da mesma unidade, as unidades se cancelam. Então a gente diz que o título é uma grandeza adimensional, é um número sem unidade, ou seja, é um número puro. Vamos ver isso em exemplos, certo? E outra característica é que o título, o resultado do título, ele varia entre 0 e 1. O valor do título vai ser sempre um valor entre o 0 e 1. Tranquilo? Podemos ter a representação tanto decimal, que vai ser o valor decimal de entre 0 e 1, 0, alguma coisa, e percentual, onde podemos transformar esse valor em porcentagem. Já visto aqui, título ou porcentagem em massa, o nome já sugere, ou fração em massa, pode ter essas diversas representações, certo? E além do título em massa, podemos ter também o título em volume, certo? O título em volume é o mesmo princípio do título em massa. A gente vai estar dividindo a massa, o volume do soluto pelo volume total da solução. Só tem uma pequena observação, que quando tratamos de massa, a massa da solução é você somar a massa do soluto com a massa do solvente. Quando for título em volume, o volume da solução não é simplesmente a soma, não. Porque, vê só, somar dois líquidos diferentes, o volume de dois líquidos diferentes, quando eu junto, não necessariamente o volume final da mistura dos dois vai ser a soma dos dois. Por exemplo, se eu pegar 50 ml de água e 50 ml de álcool, etanol, e juntar os dois, teoricamente seria para formar 100 ml de solução. Só que o que acontece? Quando eu junto dois líquidos, vão existir forças intermoleculares entre eles e pode ser que o volume final resultante da mistura entre eles seja menor. No exemplo da água e do álcool, por exemplo, se eu juntar os dois, se eu juntar 50 ml de água e 50 ml de álcool, o volume final não vai dar 100 ml, vai dar um valor um pouco menor que 100. Em muitas situações, essa diferença é desprezível, mas é importante a gente saber isso. É algo que provavelmente os problemas, as questões, elas vão fornecer o volume final. Se não fornecer, ela vai dar a entender, vai dar alguma informação para que você possa descobrir o que você... Ou falando que é desprezível, por exemplo, essa diferença. O título em volume ele tem diversas aplicações. Por exemplo, o teor de álcool na gasolina é medido por meio do título em volume em percentual, certo? O mais comum da gente encontrar é nas bebidas alcoólicas, seja as bebidas fermentadas, exemplo, o vinho, a cerveja, tem o teor alcoólico menor, as bebidas destiladas. Então, a quantidade de álcool presente, né, nessas bebidas, o valor, o percentual que é indicado ali é uma medida de concentração, o título. Nesse caso, o título é em volume, certo?
A questão do álcool, álcool hidratado, você vai no supermercado e compra um frasco de álcool, você vê lá aquele percentual, é outro exemplo de aplicação. Tranquilo aí? E de forma matemática, olha como é simples a equação para encontrarmos o título. Título, representando aqui pela letra T, basta dividir a massa do soluto pela massa da solução. Em um exemplo, para facilitar, observa aqui. Nós temos nesse recipiente 10 gramas de NaCl, que é sal de cozinha, e 90 gramas de água, certo? A junção entre os dois, somando os 10 gramas do sal com 90 gramas de água, nós temos 100 gramas no total, que é 100 gramas da solução. Se eu quiser encontrar o título do soluto, no caso aqui do NaCl, do cloreto de sódio, olha como é fácil. A massa do soluto é 10 gramas. Soluto, lembra que é aquela substância que se dissolve, e o solvente é quem vai dissolver. Então, a massa da solução é a somatória dos dois, de 90 mais 10. No caso, 100 gramas. Certo? E o título é que eu quero encontrar. Título é só você dividir a massa do soluto, no caso 10, pela massa da solução com a somatória dos dois, 100. 10 sobre 100 é 0,1. Olha como eu falei que ele pode ter representação decimal, no caso seria aqui, ou percentual. No caso, 0,1 é o mesmo que 10%. Para transformarmos de decimal para percentual, basta multiplicar por 100. 0,1 vezes 100, deslocando a vírgula duas casas para a direita, nós temos 10%. Então, nesse exemplo, eu posso dizer que eu tenho 10% de cloreto de sódio. Então, essa porcentagem que é representada, ela provém de situações como essa. Tranquilo até aí? Então, vamos dar continuidade. Outro exemplo de título. A questão fala o seguinte: quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução 20% em peso, usando 80 gramas do soluto? Aí é que nós temos as alternativas. Veja que é uma questão bem interessante. Primeira coisa que eu aconselho sempre fazer para resolver questões de soluções é separarmos os dados, vai facilitar bastante na resolução. Separando os dados que a questão nos fornece, nós temos a massa do soluto, 80 gramas. Tá aqui, eu vou até destacar em amarelo. A massa do soluto aqui, 80 gramas do soluto, certo? O título, 20%, ele também eu vou destacar de outra cor aqui, o título 20%, destacado em vermelho, que é o título da solução, em peso, no caso em massa. E ele quer que descubra, eu vou colocar de verde, quantos gramas de água. Como você já assistiu às outras aulas, você sabe muito bem que a água, neste caso aqui, a água ela é o solvente, certo? Então, eu quero encontrar a massa do solvente. É a informação que me falta nessa questão. Ele deu a massa do soluto, deu o título e quer achar a massa do solvente. Beleza? Lembrando aqui a fórmulazinha, olha como é fácil. Lembra que na fórmula, o valor que você vai utilizar quando a questão já forneceu o título, tem que usar em decimal. Aqui ele forneceu o título em porcentagem, só que você tem que usar ele em decimal. 20% é o mesmo que 0,2. Lembra lá do raciocínio. Para transformar de decimal para porcentagem, multiplica por 100. De porcentagem para decimal é só dividir por 100. 20% você volta a vírgula duas casas, é 0,2. Então, o valor do título que eu vou usar na fórmula para responder é o 0,2. Beleza? Então, aqui, só reescrevendo a fórmula, título é a massa do soluto. Lembra que a massa da solução é soluto mais solvente. Então, vamos jogar na fórmula e ver como é tranquilo de resolver essa questão aí. Título, quem que é o título? 0,2 eu coloquei aqui. Massa do soluto, 80 gramas eu coloquei aqui. Massa da solução é o que eu falto encontrar. Aqui nós sabemos que é uma proporção, a regra de 3. Essa massa do soluto ela passa para esse lado multiplicando, ela está dividindo embaixo, passa multiplicando. Logo vai ficar 0,2 que multiplica a massa da solução, isso é igual a 80. Como eu quero isolar essa massa da solução, o 0,2 que está multiplicando deve passar dividindo para o outro lado. Dividindo 80 por 0,2, fazendo a divisão simples aí, vamos encontrar 400 gramas. Então, você já poderia vir aqui, a resposta é a letra A, 400. Só que não, vamos com calma. Leia direitinho o que a questão pede. Quantos gramas de água? 400, galera, nesse caso, é o somatório, é a massa da água mais a massa do soluto, que é 80 gramas.
Se eu quero só a água, que é o solvente, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair o soluto. Então, se eu tinha 400 e retirar os 80 gramas, que é a massa do soluto, quanto que vai sobrar? Muito bem, isso aí que todo mundo respondeu aí, ó, 320 gramas. Bem tranquilo. Agora sim você pode vir sem medo e marcar aqui como gabarito letra D. Certo? Então veja, é uma questão tranquila envolvendo o título, só que é uma questão interpretativa. A grande maioria das questões são nesse estilo. Você retira os dados da questão e vai ficar bem fácil de você interpretar, inferir o que a questão está pedindo. Calculamos aqui a massa da solução. Como eu só quero o solvente, eu retiro a massa do soluto, que era os 80 gramas, e vai sobrar aqui 320 gramas. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Saindo de título, vamos falar agora de molaridade ou concentração molar. Essa outra unidade de concentração é uma das mais recorrentes em vestibulares e em provas em geral. Cai bastante mesmo, galera. O que é a concentração molar? Molaridade, todo mundo já está vindo na mente aí. Mol, e é isso mesmo. Vai envolver mol. Muita gente tem dificuldade com mol, tudo, mas vamos desmistificar isso e ver que é bem tranquilo trabalhar questões que envolvem mol. Por definição, a molaridade, ó, quantidade em mols, vamos destacar, informação importante, quantidade em mols, certo, do soluto existente em 1 litro de solução. Então, é basicamente uma divisão também, onde eu devo dividir o número de mols do soluto pelo volume da solução, volume esse estando em litros. Olha a equação como é fácil. Eu posso representar a molaridade por essa letra M maiúscula, ou posso representar também, eu gosto muito de utilizar colchetes. Quando você coloca a substância dentro de colchetes aqui na química, esses colchetes representam justamente isso, concentração molar. Ou em algumas situações tem esse M com uma pernazinha um pouco maior, certo? Pode ser o M maiúsculo, pode ser esse M com a perna maior ou o colchete. São apenas formas de representar. Beleza? Então, a molaridade é só dividir o número de mols do soluto pelo volume da solução. Volume esse em litros. E o número de mols, para quem não lembra como é que calcula o número de mols, é mais tranquilo ainda. Só dividir a massa pela massa molecular. Beleza? As unidades de medida, é importante a gente saber as unidades de medida para cada um desses. Vamos verificar aqui. Ó. Por exemplo, a massa... a molaridade, como eu vou estar dividindo o número de mols pelo volume, a unidade vai ser mols por litro. Bem simples. Ou simplesmente molar. Vão ter questões que vai ter molar. Se molar pode ser representado por a letra M. Por exemplo, se tu tens 2 mol por litro, é a mesma coisa que ter 2M, 2 molar. Representa a mesma coisa. Só simbologias para você não se confundir. A massa, nesse caso aqui, para calcular o número de mols, será em gramas. E a massa molecular ela é dada em gramas por mol. Tranquilo aí? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de entendermos. A questão fala o seguinte. Ó. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, aqui a fórmula molecular da sacarose, que é o açúcar comum, para adoçar o seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Qual foi a concentração molar? Veja, concentração molar. Poderia perguntar qual foi a molaridade? Tanto faz. Qual foi a concentração molar da sacarose nesse cafezinho? Um detalhe importante nessas questões é, muitas vezes a questão ela já fornece o número de mols, só que a grande maioria não fornece. E aí ela não fornece o número de mols, só que ela nos dá meios para encontrarmos o número de mol. Vai nos dar a massa e vai nos dar a massa molecular. Tratando de vestibular, tem alguns vestibulares que vem a tabela periódica no final do vestibular. Então você simplesmente vai lá na tabela periódica, vê a massa atômica de cada átomo para encontrar a massa molecular. O Enem, por exemplo, não vem a tabela periódica, mas o que acontece? Na própria questão, ele fornece como dados as massas atômicas de cada átomo, que é o que vem nessa questão. Ó. Massas atômicas. O carbono, a massa atômica é 12, o hidrogênio, a massa atômica é 1, e o oxigênio, a massa atômica é 16. A maioria dos vestibulares, se não vier a tabela no final, ele vai fornecer para você o valor da massa atômica. E aqui temos as alternativas. Então, veja, primeira coisa a fazer, retira os dados da questão, vai ficar bem tranquilo de trabalhar. Retirando os dados aqui, ó, nós temos a massa do soluto, 34,2 gramas,
Ah, professor, como é que eu sei que isso aqui é o soluto? Como é que eu sei que o soluto é a sacarose? Ora, sacarose é o açúcar. Se você coloca o açúcar no café, concorda que o açúcar vai se dissolver? E quem se dissolve é o soluto. Então, nesse caso aqui, 34,2 gramas é o soluto, certo? O volume da solução, 50 ml. Ele diz na questão aqui, eu preparei um cafezinho onde tinha 50 ml lá na xícara. Então, o volume total da solução. Informações que a questão não fornece, que eu não sei. Eu não sei o número de mols, ela não deu. Não disse a massa molecular, esse MM maiúsculo é a abreviatura para massa molecular. Não sei a massa molecular da sacarose e eu não sei a concentração molar. Veja, dentro de colchetes, isso aqui representa a concentração molar em mol por litro da sacarose. Essas informações eu não sei, mas nós vamos descobrir. Primeira coisa importante, vamos achar a massa molecular. Como é que acha a massa molecular? A massa molecular, o nome já diz, é a massa da molécula. Basta você pegar a massa de cada átomo e você sair somando. A massa molecular da sacarose é isso aqui, ó, C12H2211. Lembra, esse númerozinho que tem embaixo, ele indica quantas vezes eu tenho aquele elemento à sua esquerda. Então, o 12, que é a atomicidade, diz que eu tenho 12 carbonos, diz que eu tenho 22 hidrogênios e 11 oxigênios nessa molécula. Então, para achar uma massa molecular, é só a gente pegar. Ó. A massa molecular atômica do carbono é 12. Como eu tenho 12 carbonos, então será 12 vezes 12, certo? Mas, você vai somando todos os átomos, a massa do hidrogênio é 1. Só que eu tenho 22 de hidrogênio, então será 22 vezes 1. Mas, a massa do oxigênio é 16. Como eu tenho 11 hidrogênios, será 11 vezes 16. Fazendo as multiplicações, ó, 12 vezes 12, 144, 22 vezes 1, 22, 11 vezes 16, 176. Logo, somando 144 mais 22 mais 176, nós vamos ter 342 gramas por mol. Isso é a massa molecular. Beleza? Outra coisa importante que precisamos fazer. Lembra que para acharmos a concentração molar, o volume tem que estar em litros. Então, é outro detalhe que você não pode se confundir. Boa parte das questões fornece esse dado em ml. Ou pode fornecer em ml, em metros cúbicos, e outra unidade de medida para volume. Nesse caso da ml, a gente faz uma conversãozinha rápida por regra 3. Nós sabemos que 1 litro é 1000 ml. 50 ml, que é o que a questão forneceu, x litro. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter ó, que 1000 vezes x é 1000x, 1 vezes 50 é 50. O 1000 que está multiplicando o x passa dividindo. 50 dividido por 1000 é só você voltar a vírgula 3 casas, 0,05 litros. Então, é esse volume aqui que a gente vai utilizar. Beleza? Então, agora ficou fácil, é só jogarmos na fórmula e resolver. Eu gosto de resolver separado. Eu gosto de achar primeiro o número de mols e depois calcular a molaridade. Eu acho mais interessante. Então, primeiro vamos lá. Número de mols. Divida a massa por a massa molecular. Quem quer a massa? 34,2. Quem quer a massa molecular? Acabamos de encontrar, ó, 342. Fazendo essa divisão, você vai achar 0,1 mol. Então, nessa questão, eu tenho 0,1 mol de sacarose. Agora é só jogar na fórmula molaridade ou a concentração molar, que é o mesmo, vai ser o número de mols. Quem que é o número de mols? Acabamos de encontrar 0,1 dividido pelo volume. Volume em que? Em litros. Quanto que é o volume? Olha aqui embaixo. Convertemos, deu 0,05. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 2 mols por litro. Certo? 2 mol por litro é o que nós achamos aqui como gabarito letra D. Letra D. Então percebam, galera, é uma questão muito boa, questão interessante. Ela envolve inicialmente cálculo da massa molecular para daí podermos encontrar o número de mols e depois que encontrar o número de mols é só jogar na fórmula da concentração molar para acharmos a molaridade. Questãozinha bem boa, bem interessante. Tranquilos aí? Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula um pouco rápida, no entanto, mostramos as principais características aqui da concentração molar e do título. Quaisquer dúvidas que surgirem, sugestões, algo do tipo, vocês podem estar deixando nos comentários, vou estar respondendo todas.
certo? E lembra de assistir a aula 1 e a aula 2. Eu vou estar deixando no card aqui em cima para que você possa acompanhar o início do conteúdo e vir acompanhando a sequência, certo? Você já sabe? Antes de ir embora. Valeu!